Nós temos uma boa conversa com Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental e já está aqui ao meu lado para uma boa conversa hoje. Paty, seja muito bem-vinda, ótima tarde para você, que bom recebê-la mais uma vez. Boa tarde, Léo. Boa tarde a toda a nossa audiência. Como eu sempre digo, é um grande prazer e uma grande honra estar aqui com vocês. Pois é, e hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos ter uma boa conversa aqui na programação e vamos falar de raiva ao volante. Quando o inconsciente assume o controle, né? E falando sobre essa questão, Paty, eu já começo perguntando para você, o que caracteriza a raiva ao volante do ponto de vista comportamental? Boa pergunta, Léo. Mas deixa eu dar uma ilustração do que vai ser o nosso bate-papo, do que vai ser a nossa conversa. Eu trouxe como referência o desenho do Pateta. Você lembra do Pateta? O Pateta, ele tinha um desenho que falava exatamente sobre isso. E esse tema ele nunca foi tão atual como nos dias de hoje. Ele tinha um personagem que era o Sr. Walter. Não sei se você se recorda. Sim. Depois busca. Ele era um cidadão pacato, super bonzinho, uma pessoa super gentil, incapaz de fazer mal a uma mosca. Só que quando ele assumiu o controle de um carro, quando ele assumiu o volante, ele se transformava. Ele se transformava num personagem que se chamava Sr. Wheeler. Mudava até o nome. Mudava até o nome, de Walter para Wheeler. E ele tinha uma personalidade totalmente transformada. Ele era agressivo, ele era hostil, ele era raivoso. Então, nós vamos falar sobre esse comportamento. Porque, na realidade, Léo, todos nós temos rompantes de raiva. Isso é natural. Por mais que uma pessoa seja uma pessoa pacata, seja uma pessoa calma, seja uma pessoa tranquila, tem momentos na vida dela em que esse equilíbrio não está tão estabilizado. E aí ela tem momentos de descontrole. É natural. Agora, essa raiva ao volante, nós vamos falar dessas pessoas que realmente elas são raivosas, que elas têm comportamentos raivosos, que são pessoas que buzina constantemente, ela se transforma, ela pega o controle de um veículo e ali ela se transforma numa outra pessoa. Ela perde o controle, ela buzina com frequência, ela dá sinais de dedos inadequados, ela xinga, ela fecha a outra pessoa. Nós vamos falar especificamente sobre esse tipo de comportamento. Porque você perdeu o controle no trânsito, raramente ou de vez em quando é natural. Agora, se você tem esse comportamento, se a sua personalidade se transforma quando você assume a direção do veículo, então você realmente tem um problema sério aí que precisa ser olhado, precisa ser trabalhado e precisa ser visto, né? É sobre isso que nós vamos falar, né? Então você disse assim, o que caracteriza? Foi essa a sua pergunta? O que caracteriza a raiva ao volante do ponto de vista comportamental, né? Olha, se você não tem essa mudança na personalidade quando você assume o controle, às vezes você pode estar passando por um período de estresse muito grande. Sim. Você pode estar muito cansado, você pode estar muito tenso, então você pode, sim, ter esse descontrole. O trânsito ele vai funcionar como uma válvula de escape nesse momento. Então, você observa que são duas situações diferentes. A pessoa que ela tem essa personalidade raivosa quando ela está dirigindo e uma pessoa que perde o controle em algumas situações, né? Que é um processo natural. Eu sou uma pessoa extremamente tranquila no trânsito. Eu sou uma pessoa que pratico a direção defensiva. Então, se uma pessoa vem e me fecha, eu já não vou discutir. Eu simplesmente sigo o meu caminho. Principalmente porque no trânsito não é lugar de discussão, né? Você não sabe quem é a outra pessoa que está do outro lado e o que ela pode vir a fazer com você no momento de fúria. De repente, você é fechado por uma pessoa que tem esse descontrole emocional e que, quando ela assume o volante,
Esse instinto. Esse instinto, essa personalidade, ela vem à tona, né? Freud, ele fala algo que é muito bacana, que chama-se... Ele descreve esse comportamento como sendo um comportamento de nome pulsão de morte, ou thanatos. O que seria isso? Segundo Freud, todos nós temos comportamentos que são comportamentos que precisam ser reprimidos para que a gente possa viver em sociedade. Quando nós temos um descontrole, e isso aparece muito no trânsito, esse descontrole ele vai funcionar como se fosse uma fuga, uma válvula de escape para esses desejos que você vem reprimindo. Então, é sempre bom você olhar para o seu comportamento. O nosso comportamento, ele diz muito sobre o nosso estado emocional. Então, se você tem esse comportamento no trânsito, que é habitual, você precisa observar. Se você observou que houve uma mudança no seu comportamento no trânsito, você também precisa trabalhar essa questão. E por que eu trouxe esse assunto para a nossa coluna de hoje? Porque eu estava conversando na semana passada com uma pessoa extremamente calma, uma pessoa extremamente tranquila, e indo até esse encontro, teve um motorista muito agressivo, me fechou, abriu o vidro do carro, me xingou e foi embora. E eu continuei minha vida, né? Falei, nossa, será que eu fiz alguma coisa de errado, né? Eu até tentei observar se eu tinha agido de forma inadequada, mas não, eu só estava numa velocidade que eu considero adequada para mim andar. E aí eu comentando com isso, essa pessoa falou assim, se sou eu, eu já quero ir atrás, eu já quero xingar, eu já quero dar uma porretada, eu já quero fechar, eu buzino. Eu fiquei olhando assim para a pessoa e falei assim, eu não acredito. Porque é uma pessoa muito calma. E ela falou assim, olha, Patrícia, eu tenho essa dificuldade. Quando eu assumo a direção de um veículo, eu me transformo. É algo que eu preciso me policiar, porque eu posso causar algum problema por conta disso. Então, ela percebe que ela tem essa mudança de personalidade quando ela está dirigindo. E o veículo, ele te dá isso, né? Primeiro que um carro, ele te dá a sensação de poder. O carro, ele te dá uma sensação de anonimato e de impessoalidade. Então, facilita os seus instintos reprimidos vir à tona. Por isso que você tem que observar. E essa questão do poder, né? Porque quando a pessoa dirige, ela tem um poder, ela tem uma liberdade, né? Exato. Então, ela tem autonomia de sair de um ponto a outro, ela está no domínio da situação. Ela tem o poder de zelar pelas outras vidas que estão com ela no carro. Isso acaba contribuindo, então, para que essas pessoas aflorem essa personalidade, Paty? Com toda certeza. Porque você tem... Um veículo, ele te dá poder mesmo, né? Não é só uma questão de mobilidade mais rápida, mais ágil. Principalmente, você vai observar como é interessante isso. Quanto maior o veículo que a pessoa está dirigindo, mais sensação de poder e autonomia ela tem. Sim. Você observa um caminhoneiro, como é que ele dirige. É claro que não é nenhuma... Observe que eu não estou fazendo nenhuma crítica a nenhum caminhoneiro. Eu estou simplesmente dizendo que quanto maior o veículo que a pessoa está dirigindo, mais a sensação de poder e de autonomia a pessoa tem. É lógico que isso aumenta a responsabilidade dela, mas um caminhoneiro, ele sente com muito mais poder do que uma pessoa que está dirigindo um carro menor, um Corsa, um Uno, um Fusca, né, um Kwid. Então, tem esse sentimento de poder, você se sente mais poderoso, né? Num acidente, que é o que um motorista pensa, quem que você acha que vai levar uma pior? Um caminhoneiro que está dirigindo uma Scania, uma carreta grande, ou um carro que é um carro pequeno? A lógica sugere que um caminhoneiro ele vai ter a probabilidade de se safar melhor de um acidente por conta do tamanho do veículo. Bate um caminhão com um carro, né? Então, esse sentimento, ele provém principalmente pelo tamanho do veículo. E, por uma grande coincidência, essa pessoa ela dirige um carro grande. O carro é um tamanho razoavelmente grande.
E eu achei isso muito interessante. E ela ainda reforçou. Quando eu dirigia um carro menor, eu conseguia refrear um pouco o meu instinto. Depois que eu peguei esse carro maior, eu me sinto mais... como é que eu posso dizer assim? Eu fico com o instinto mais aguçado. Eu falei, observa isso, porque isso não é um processo natural. Tem alguma coisa que está escondendo aí dentro do seu inconsciente que precisa ser revelado. Então, observa o porquê que você está fazendo isso. Então, com toda certeza, existem desejos reprimidos, existem situações que não foram trabalhadas, que quando a pessoa assume o controle de um veículo, a direção de um veículo, esse desejo vem à tona e ela não consegue... observar isso. Então, ela acaba usando o dirigir como um mecanismo, como uma válvula de escape de todos aqueles desejos reprimidos. Então, sim, sim, Léo, você tem essa sensação de poder, você tem essa sensação de autonomia quando você está num veículo. E é extremamente importante a gente saber que, junto com essa sensação de poder, vem a sensação também de responsabilidade e da autorresponsabilidade. Agora, Paty, me conta uma coisa. Você falou que tem pessoas que já mudam por si só, ou seja, assumiu o volante, ela já muda a personalidade, ela já é uma pessoa raivosa e tal. E outras pessoas são extremamente calmas, dirigem bem, são responsáveis, porém, em alguns momentos elas extrapolam, né? Seriam gatilhos dentro do contexto trânsito? Barulho, congestionamento, né, ou uma fechada, esses gatilhos acabam aguçando isso nas pessoas? Com toda certeza, Léo, porque você tem um conjunto de situações ali, né? Você junta aí o estresse, o trânsito, que já está um trânsito violento, o trânsito está cada vez mais abarrotado, o número de pessoas que dirigem hoje é muito maior, o número de veículos na rua também é maior. Então, você junta aí estresse, cansaço, um trânsito caótico, engarrafamento, congestionamento, um dia que você não está legal, uma situação que está te causando um desconforto, tudo isso é uma salada, né, que vai favorecer esses gatilhos emocionais, esses descontroles emocionais. Então, sim, Léo, ele ajuda. Então, se você não é uma pessoa que tem autocontrole e autorregulação, você com certeza vai se estressar muito e pode aí vir causar problemas muito sérios se você não observar o seu comportamento no trânsito. Agora, Paty, qual a dica que você deixaria àqueles que estão nos ouvindo agora e como essas pessoas elas podem criar uma métrica, né, para se policiar e dizer o seguinte, olha, preciso de ajuda ou não, eventualmente eu fico nervoso por conta do trabalho e tal, e isso aí é totalmente controlável. Como as pessoas podem criar essa métrica e saber se precisam ou não de ajuda para identificar esses problemas? Olha, uma dica muito bacana é a sua autoavaliação, mas tem muitas pessoas que a autoavaliação não vai ajudar. Então, seria muito bom a pessoa perguntar para uma outra pessoa que normalmente está acompanhando ela em situações cotidianas, como que ela é como motorista. Se ela realmente é um motorista pacato, que faz a direção defensiva, ou se é um motorista que se transforma quando está na direção de um veículo. Então, se autoavaliar e buscar essa autoavaliação de uma pessoa que está ali constantemente. Porque, na realidade, Léo, o que a gente observa é que a pessoa que ela tem essa mudança, essa transformação, é uma coisa corriqueira. Ela assumiu a direção do volante, ela se transforma a partir do momento que ela pega um carro para dirigir. Então, é fácil a pessoa, um companheiro de viagem, fazer essa avaliação. Então, você tem que ter essa humildade de primeiro se autoavaliar para ver se você tem um transtorno de personalidade quando você assume a direção de um veículo. E depois perguntar para outra pessoa para você validar essa resposta que você está tendo. Se você realmente é uma pessoa que tem esse descontrole, essa mudança de personalidade na hora que você assume o controle de um veículo, então você precisa, sim, de ajuda profissional. Então, para essas pessoas, elas precisam buscar ajuda de um profissional qualificado que vai atendê-la dentro dessa área. Agora,
Em todas as situações da vida, não só na questão do trânsito, a gente precisa aprender a ter a autorregulação, Léo. É uma coisa muito importante. E eu te falo com muita convicção que a autorregulação é uma ferramenta extremamente importante. Todo esse processo que eu tenho vivido nesses últimos meses aí em relação ao processo que eu vivi com meu pai, se eu não fosse uma pessoa que eu tivesse essa ferramenta e conhecesse muito e lançasse mão da autorregulação, eu não sei o que iria acontecer comigo. Então, você se autorregular é extremamente importante. E como que você faz essa autorregulação? Primeiro, você precisa se conhecer. Como que eu reajo em determinadas situações? Se eu perdi o controle, ou se eu vejo que eu estou perdendo o controle, eu tento buscar o meu controle interior. Então eu faço uma respiração de mecanismo de defesa, que é aquela que a gente costuma dizer assim, olha, assopra a velinha, cheira a florzinha, assopra a velinha, cheira a florzinha. Então, esse é um exercício que te ajuda na sua autorregulação, né? Contar de 1 a 20 de trás para frente também te ajuda na autorregulação. Então, a autorregulação é uma ferramenta extremamente importante, seja para você dirigir, seja para você lidar com os assuntos cotidianos que te estressam, o autoconhecimento, a autorregulação e, em alguns casos bem específicos, como eu já citei, buscar ajuda de profissional. Hoje, Léo, é muito comum as pessoas irem para a terapia. O mundo precisa de terapia. Quanto mais rápido você entender que as situações do dia a dia, o estresse, os traumas que você passou na sua infância, os traumas que você passou no seu passado, ele interferem na tua vida, e buscar ajuda para resolver esses problemas, quanto mais rápido você fizer isso, melhor, né? Eu venho de uma época que quando você falava assim, a pessoa precisa de um psicólogo, a pessoa procurou um psiquiatra, ou a pessoa está fazendo terapia, a gente era taxado de pessoas loucas. Mas, graças a Deus, o mundo mudou. Então, as pessoas entendem que elas precisam buscar ajuda de profissionais qualificados que possa prestar esse socorro. E é extremamente importante, porque o mundo que a gente está vivendo nos dias de hoje é muito estressante. Você tem uma carga de estresse muito grande. Então, você tem aí uma carga de cortisol sendo lançada no teu organismo o tempo inteiro. E, às vezes, você não sabe como lidar com essas situações. Então, a terapia, ela ajuda e ajuda muito. Muito bem. Patrícia Rossi, como encontrá-la nas redes sociais e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? Paty? Bom, rede social, Instagram, Patrícia Rossi _oficial, o meu canal no YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos, e pelo WhatsApp, quando você quiser falar comigo, me manda uma mensagem que eu respondo. 14 99774 0965. Muito bem, Patrícia Rossi, analista comportamental, conosco aqui na programação da Rádio Ouro Verde. Volta na semana que vem. Paty, beijo no seu coração e até mais. Beijos, fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados.